pé. Fique de pé comigo para ler esse texto. Mateus capítulo 10. A partir do verso 1. Quem já encontrou, diga amém. Eu leio: chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou estes 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Na cidade ou povoado que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Eu lhes digo a verdade: no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam prudentes como serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão nos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizer. Naquela hora, lhes será dado o que dizer. Pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. O irmão entregará à morte o seu irmão e o pai o seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Pai, fala conosco através desta palavra, que ela venha nos fortalecer, que ela venha nos animar, nos encorajar, que ela venha, ó Pai, trazer para nós um despertamento, uma inclinação ainda maior para Ti, para a Tua palavra, para a Tua presença. Obrigado, em nome de Jesus, e que todos digam amém. Você pode ocupar o seu lugar. Eu poderia ler mais versículos desse texto, mas pelo menos nesses 22 versículos, Jesus sintetizou o trabalho que os seus apóstolos deveriam realizar. Essa é uma colocação muito em desuso. Muitos dos que estão na igreja hoje não têm uma percepção de que são chamados por Deus, são arregimentados pelo Senhor para o seu trabalho, para o seu serviço. Há muito pouco interesse no que eu devo fazer, no que eu preciso fazer, no que Deus espera que eu faça, né? A igreja tem se transformado nesse lugar mais utilitário, de resolver problemas, de ajudar as pessoas, lugar de bênção, não um lugar de alistamento, de serviço, de compromisso, de dar, né? Então, por exemplo, o dar dízimo é sempre controverso, discutido, há um monte de coisa, não deve dar, nem dar dízimo as pessoas querem mais, do que dirá trabalhar, servir, ter compromisso, assumir tarefas, imaginar que Deus tem uma tarefa para mim, que Deus tem um trabalho para que eu faça,
Que Deus tem um trabalho, né? A palavra é essa melhor, não é? E aqui eu citei que aqui está o trabalho que o Senhor estava dizendo, orientando que os seus discípulos deviam fazer. Por isso, esse é um capítulo importante, não só como fonte de conhecimento das ordens de Jesus a um grupo de homens que tinham como responsabilidade levar avante o projeto de Deus, mas ele é importante ainda hoje para todos nós, para todos que abraçam o desafio de viver o Evangelho do Reino. Porque viver o Evangelho do Reino é um desafio para todos nós, e eu repito, não só de ostentar certas coisas, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, aí eu sou seguidor de Jesus, né? Essa teologia rasa por demais. Se você tem um problema, então se você lê essa história, você prestou atenção, e você pode prestar atenção e ler novamente, né? Jesus falou assim: eles vão te prender. Jesus falou assim: vocês nunca serão presos, eu vou proteger vocês da cadeia. Não, eles prenderão vocês por causa desse trabalho, por causa dessa entrega, eles prenderão vocês. Você imagina, né, Jesus na igreja de hoje pregar isso aqui, ele vai sumir todo mundo, vai esvaziar. Eu não quero essa ordem, eu não quero essa situação para a minha vida. Eu quero salvo-conduto, eu quero outra coisa, que jamais ninguém vai conseguir pôr a mão em mim e me prender, não é? Então, ele é importante, então, ainda hoje, para todos nós que abraçamos o Evangelho. Então, perceba comigo que Jesus começa delegando àquele grupo poder. Começa delegando poder para curar, expulsar espíritos imundos, curar leproso, operar milagres na vida das pessoas. Ele começa delegando essa autoridade, não é? Chamando, versículo 1, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. E depois ele segue aqui, dando mais detalhes, né? Versículo 7 e 8, por onde forem, pregue a mensagem: o reino está próximo, cure os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, vocês devem dar de graça. Então depois ele revela o caminho que eles deveriam seguir, buscando as ovelhas perdidas de Israel. Versículo 5. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirija aos gentios, nem entre em cidade alguma, antes dirija-se às ovelhas perdidas de Israel. Depois ele falou sobre a forma de tratamento que deveria dar ao entrar numa casa. Quando entrar numa casa, você saúda com a paz. Se aquela casa for digna, no sentido de crer e receber a paz, que a paz de vocês repouse sobre aquela casa. Se não for, que a paz retorne para vocês. Depois ele preparou o espírito de todos para as eventuais perseguições que eles teriam que enfrentar. Tenham cuidado, versículo 17. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Esse é um versículo que você tem que pensar, né? Tenha cuidado. Tenha cuidado, mas vai acontecer. Tenha cuidado aqui, esteja avisado. Não fica, ai meu Deus, eu jamais pensei que isso ia acontecer comigo. Eu jamais pensei. Nós somos uma geração de crentes que nós temos essa perplexidade com os problemas da vida. Eu jamais pensei que eu ia sofrer isso, eu jamais pensei que eu ia passar por isso. Imagina passar por essa situação que Jesus afirmou aqueles discípulos iam passar. Se nós ficamos perplexos, se nós queremos morrer, desanimar, desistir, porque passamos um problema aqui, um problema ali, enfrentamos uma doença ali, passamos numa crise do outro lado. Amém, irmão? Acorda o irmão do lado aí. O povo já está dormindo aqui agora nessa manhã. Jesus, tem misericórdia de mim, pai. De mim não, tem misericórdia do irmão, né? E aí, a farra foi boa ontem, dormiu tarde, o que foi? Às vezes a gente não dorme bem por outras razões, né? Um filho, enfim. Mas vamos lá. Ele alertou também sobre os conflitos que ocorreriam dentro de casa. Versículo 21. O irmão entregará à morte seu irmão, e o pai
o seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Então, enfim, ele traçou o caminho com precisão, a fim de que todos pudessem exercer com autoridade e poder a missão de pregar o evangelho do reino. Então, a partir desta convocação, Jesus avançou com aquele grupo para cumprir aquele projeto. Mas perceba que alguma coisa aconteceu, ou, melhor dizendo, não aconteceu. Quando Jesus parte para fazer isso, para operar, para praticar, para obedecer, algo aconteceu, pior ainda, dizendo algo não aconteceu. Jesus logo em seguida partiu com um grupo para alcançar as ovelhas perdidas de Israel. Mas pouca coisa foi realizada. Quase nada. Pouca coisa foi realizada com a autoridade e o poder que eles receberam. É o evangelista Lucas que registra apenas o momento em que aquele grupo voltou cheio de alegria, dizendo a Jesus que até os demônios se submetiam a eles. Eu fiquei me perguntando por que não havia um relato. Olha, ressuscitamos tantos mortos. Não é? Eu já, pela misericórdia de Deus e pela autoridade e poder do nome de Jesus, já libertei muitas pessoas endemoniadas. Mas eu nunca, através da minha oração, eu vi um morto se levantar. Nunca ressuscitei um morto. Último encontro aqui, o pastor Eloy esteve aqui, o pastor Eloy sempre me conta que ele ressuscitou uma pessoa no hospital. Que ele foi para lá e a pessoa tinha 6 horas que estava morta. Lá, e ele se ajoelhou lá na cama. E ele falou que a pessoa está viva até hoje. Foi Jesus de Nazaré. Então, mas por que não é? Eu acho, na minha ótica, né, irmão? Se eles tivessem ressuscitado um morto, isso seria muito mais falado do que a libertação de um endemoniado. Não é? Então, ele só diz isso, que eles estavam alegres porque os demônios correram. Não há registro de cura, de milagres, de libertação, de leproso, operados por aqueles discípulos. E a pergunta que eu me fiz é, por que eles não exerceram aquele poder? Por que eles não exerceram aquela autoridade? Por que eles não obedeceram aquela ordem? Porque não operaram grandes milagres. Você se lembra do momento em que Jesus desceu com 3 dos seus discípulos do Monte da Transfiguração? Embaixo estava uma multidão cercando um homem que vivia uma vida de miséria, desespero, desilusão por causa do seu filho. Jesus se aproximou e ouviu o seu grito de socorro: Senhor, tem misericórdia do meu filho, ele tem ataques, está sofrendo muito, muitas vezes cai no fogo, cai na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Você que é pai e mãe, imagina ter um filho assim. Imagina que é uma criança que está assim. Aí você está com ele, de repente um espírito toma conta dele, cai dentro d'água, você pode se afogar, cai numa fogueira, se queima todo, o menino todo machucado, menino cheio de marcas. Imagina o que é uma mãe, um pai, mesmo desespero, só para você poder mensurar. Mas os teus discípulos não puderam curar. O que eles fizeram da autoridade, do poder que Jesus lhes concedeu? Então eu quero pegar esses simples pensamentos e trazer para a minha vida e para a sua vida hoje. Trazer para o nosso caminhar hoje. Vamos trazer estas perguntas para os nossos dias, porque muitos estão fazendo tão pouco para o reino de Deus. Por que a igreja não tem demonstrado o poder que ela recebeu do Senhor? Porque a vida, não só a vida espiritual, irmão. Estou falando a vida aqui dentro, de cantar, de chorar, não estou falando só disso, estou falando do nosso viver. Por que o viver de muitos cristãos perdeu o gosto, perdeu o sabor, a razão para muitas pessoas, até mesmo para uma maioria de pessoas que frequentam a igreja? A vida está sem graça. Ainda estamos correndo atrás de certas coisas, ainda estamos buscando certas compensações, ainda estamos dizendo, não, eu estou aqui
alegria disso, alegria daquilo, alegria do passeio, alegria do sei lá, parece que está sempre faltando alguma coisa. Por que a nossa vida normal não é uma vida assim, de um brilho, de uma alegria, de um contentamento, de uma força? Por que você não ouve mais, né? As pessoas não vêem mais sorriso no nosso rosto, né? Por que você não ouviu mais aquela frase, aí, está com dinheiro, né? Porque rico ri à toa. Não tem isso? Acha que só está rindo quem está, né? Mas um crente sempre é alguém que teve uma alegria, um prazer na vida, um cântico nos lábios, uma coragem, uma alegria, uma leveza. Por quê? Eu penso que há uma grande lacuna, um grande espaço entre a nossa expressão de fé como cristãos e o uso dos recursos disponibilizados por Deus para nós. Sim, nós não estamos andando numa base, nós estamos praticando, nós estamos vivendo naquilo. Está faltando alguma coisa nesta composição. Não sei se você não se vê assim. Não sei se você não fica indignado, porque tem muita coisa que acontece com você que você fica abalado, que não era para você ficar abalado mais. Não é para você mais morrer, né? Às vezes a gente se pergunta, né, certas coisas. Eu tenho assim, a maneira que você foi criado, né? Tem coisas que eu, às vezes, não consigo fazer. Eu mesmo falo para ele, estou ficando frouxo, né? Tem aquela, você está frouxo, cara. Está ficando frouxo com isso? Está com medo de não sei o que lá? Aí vem aquelas historinhas, né? Gato que você toma banho de água quente, tem medo de água fria, não sei o quê. A gente, ao invés de nós crescermos, né, nós ficarmos mais experientes, a gente vai ficando mais. Por quê? O que está acontecendo? Está faltando alguma coisa. Então, eu penso que numa grande, sem acusar quem quer que seja aqui de nada, está faltando a manifestação do Espírito Santo na nossa vida. Está faltando manifestação do Espírito Santo na vida comum dos crentes. O Espírito Santo parece que não é nem recurso de nós para nada. A gente vai tentando, sei lá com que coisa, lidar com as coisas, né? Aí a gente ouve um testemunho, não, Senhor, vou aqui, não, bobagem, Senhor, me ajuda, eu não tenho isso. A gente não depende do Espírito Santo. A gente vê as coisas ao nosso redor e a gente acredita que não pode fazer nada, não pode falar nada, não tem o que falar. Não tem uma palavra de fé, não tem uma palavra de ânimo, não tem uma palavra contra, não tem uma palavra de barreira, não. A gente se acomoda, a gente assume, a gente veste a carapuça daquele problema que o mundo quer botar sobre a gente, que aquela circunstância, que aquele problema. Eu não estou falando de um ufanismo, eu estou falando de viver uma vida com essa graça de Deus, de ter essa manifestação do Espírito Santo. Irmão, a gente pode viver sem amigos, a gente pode viver sem dinheiro, sem recurso material, você pode viver sem muitas coisas aparentemente importantes, mas você não conseguirá viver plenamente sem a presença e a manifestação do Espírito Santo. Vida plena, vida. Não vai, sem o Espírito Santo não vai. Você pode ter lido a Bíblia 50 vezes, você pode conhecer todos os grandes homens do mundo, você pode ter faculdade, ser PhD, PTT, pode ser tudo que você quiser, mas sem uma manifestação do Espírito Santo, você não vai viver uma vida plena. Você vai ser um teórico, você vai ser uma voz que fala e nada acontece. É o Espírito Santo que faz toda a diferença entre uma vida de poder, de autoridade, de graça e uma vida sem projeto, sem esperança, sem horizonte. É Ele. Então, nós recebemos também, então a pergunta é essa: por quê? Por que está faltando? Não está faltando nada, então está faltando uma fé, está faltando uma entrega, está faltando um abraçar, está faltando esse desejo. Foi por esta razão que Jesus, além de facultar aos seus apóstolos a autoridade e o poder para realizar milagres, ele também ordenou que eles ficassem em Jerusalém. Ele aqui disse isso, deu essa autoridade, vá, faça assim, libertem,
façam isso. Mas depois ele também ordenou que eles fossem para Jerusalém, quando ele morresse, ia ressuscitar, ia voltar para o Pai. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Esta promessa aconteceu, se cumpriu no dia de Pentecostes. Eles estavam reunidos e de repente veio do céu um som, como de um vento, e encheu toda a casa. Diz a Bíblia, línguas de fogo pousaram sobre a cabeça de cada um dos presentes, e eles começaram a glorificar Deus através de uma variedade de línguas. O que aconteceu depois destes dias, irmãos, desse derramar? Aconteceu uma mudança radical na vida de todos aqueles homens. Perceba que o medo de serem presos havia desaparecido. Antes desse evento, eles estavam em portas trancadas com medo dos judeus. Com medo dos judeus fazer o quê? Prender, condenar, matá-los. Não é? Mas agora, aí Jesus falou para eles assim, olha, vai acontecer isso, os homens vão prender vocês, os homens vão fazer isso com vocês, vocês vão ser nos tribunais e na sinagoga, num lugar que não é para vocês sofrerem e serem ameaçados, vai também isso acontecer lá. Mas agora, depois dessa experiência, aqueles homens não estavam mais preocupados com isso, eles não estavam mais com medo de serem presos. Aquilo não era mais algo que podia pesar no impedimento deles falarem de Jesus, deles falarem do poder de Deus, deles anunciarem o reino de Deus. Anunciar o reino de Deus, você vai ser preso. Não tem problema. O silêncio foi quebrado diante das autoridades. A preocupação com os bens materiais havia desaparecido. Preocupação com essa coisa, uma ousadia, uma coragem dominou o coração de todos aqueles homens. Diz lá, Atos capítulo 5, depois você lê, versículo 12, os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns deles enquanto ele passava. É isso, irmão. Eu sempre que falo certas coisas aqui, eu trago isso para o seu coração. Qual é a última vez, irmão? As pessoas sabem que você é crente, no seu trabalho, na sua rua, na sua família. Qual foi a última vez que alguém veio pedir oração para você? Você não se incomoda com isso, não? Ninguém no seu trabalho diz para você, rapaz, ora por mim. Ora por mim. Ora pela minha mãe. Foi a última vez que alguém pediu oração para você? Que foi a última vez que algum parente seu ligou para você? Aquele parente lá, distante. Meu filho, meu tio, meu irmão, meu sobrinho, ora por mim lá na sua igreja, olha que eu estou aqui atribulado. Por que não? Por que isso não acontece? Isso não te incomoda? Isso não te instiga? Isso não leva você a pensar assim, poxa, por que não? O que está faltando na minha vida? O que eu estou fazendo ou o que eu não estou fazendo? Como é que eu estou vivendo a minha vida? Será que eu estou muito conformado? Será que eu estou falando a mesma coisa que esse povo? Será que você está preocupado em saber da última série? Você sabe qual é a série? Última série da Netflix. A gente não perde uma, vai madrugada dentro, aí todo mundo conversa. De vez em quando eu estou parecendo meio ET. Você já viu? Tá? Não vi não. Não viu ainda? Não, estou vendo não. Estou tentando. Sabe qual que é, não sei o que lá, é negócio de zumbi, tem tudo aí. Será que é por isso? A gente só está conversando isso. Você só está batendo papo para saber, tu viu? Tá. Qual é o seu assunto? Por que as pessoas não te procuram? Por que ninguém pede para você orar por eles? Não é? Isso deve ser algo que mexe com a gente, deve nos levar a pensar. Se você está sinceramente buscando uma mudança na sua vida espiritual, saiba que ela só vai acontecer através de uma comunhão íntima com o Espírito Santo. Se você está buscando uma mudança na sua vida, só vai acontecer desse jeito, irmão. Só vai acontecer desse jeito. Não vai acontecer com sacrifício nenhum, não. Não é? Sacrifício é uma coisa que a gente faz 3 dias, 4 dias, não. Sua vida espiritual só vai acontecer uma mudança significativa através de uma comunhão íntima com o Espírito Santo.
comunhão íntima com o Espírito Santo cada vez mais e não cada vez menos. Porque comunhão só acontece quando você está ao lado de uma outra pessoa. Muito difícil ter comunhão à distância, né? Você não tem comunhão à distância. Você tem contato à distância. Você tem não sei o que à distância. Comunhão não. Comunhão implica numa, né? Vamos ter uma comunhão. Vai lá em casa, né? Vamos ter uma comunhão no grupo do sei das quantas, da internet. Não tem comunhão nenhuma. Vamos ter um bate-papo, vamos ter um grupo de interesses, vamos ter, mas comunhão não. Comunhão você tem que ir lá em casa, eu tenho que ir na sua casa. Vamos ter uma comunhão. Vamos estar juntos. Vamos rir, vamos abraçar, vamos comer uma pizza. Comunhão, proximidade. Comunhão pressupõe uma presença constante. Não basta ter comunhão com o Espírito Santo domingo de manhã na igreja. Nosso Deus, eu fui na igreja hoje, é uma bênção. É aquele hino. Quando canta aquele hino. Paz quando o Bispo Miguel, eu adoro quando o Bispo Miguel canta por toda a minha vida. Nossa, eu choro. Só isso, domingo? Quando canta aquele hino, será que é isso só? Será que isso vai dar para você viver uma vida nesse mundo caótico, derrubado? Uma vida com ânimo, com coragem, com fé, com alegria, com disposição, com ânimo, não se deixando levar. O Espírito Santo tem que estar no lugar em que você está. Você tem que levá-lo aonde você for. Ele tem que estar ao seu lado, na sua casa, em todos os espaços do seu lar. E nunca se esqueça disso, onde o Espírito Santo não entra, você também não pode entrar. Fala para o teu irmão isso. Onde o Espírito Santo não entra, você não pode entrar. Mas pastor, onde é que o Espírito Santo não entra? Como é que eu vou saber isso? É só você se encher dele. Se você se encher dele, vai ser fácil. Você não vai entrar, porque ele não vai te levar para lá. Ele vai te segurar. Ele vai dizer não. Aí não. Entende? Então, é se enchendo dele. Ele precisa viver em você o tempo todo. E uma coisa, talvez, uma ilustração talvez simplória demais, mas talvez ajude um pouquinho. Muita gente esquece a Bíblia na igreja e nem sente falta da Bíblia, né? 3 dias depois, 4 dias depois, cadê minha Bíblia? Acha que é muito isso, acha que é muito. Não, estou sentindo falta da minha Bíblia. É para você sentir a falta da sua Bíblia quando você chega em casa. Você esquece a Bíblia na igreja, é para você chegar em casa, que você, depois que almoçou, depois que não sei o que você vai ler a Bíblia. Mas é que você não vai ler a Bíblia, né? Aí você vai ver outra coisa. Aí você não sente falta dela. Mas que aquela comunhão com a Bíblia, aquela fome da Bíblia, né? Tem uma coisa que a gente não esquece, que é de comer, não é verdade? Você conhece alguém que esquece de comer? Esqueci de comer. Ela pode não ter fome, ela pode não querer comer, mas esquecer não esquece. Ela pode não querer, ela pode rejeitar. Fiz o almoço, está lá, tudo depois esqueci de comer. Não esquece. Porque é uma necessidade. Por que a gente esquece de ler a Bíblia? Porque a Bíblia ainda não é para mim e para você uma necessidade. Ainda não é para nós uma necessidade. Então, assim como as pessoas fazem isso com a Bíblia, assim muitos deixam o Espírito Santo para trás. E pensam que podem viver a melhor semana sem o Espírito Santo. Fazem planos e acham que podem deixar ele para trás. Né? Não, qualquer coisa, qualquer dificuldade eu falo com ele. Qualquer coisa eu passo um zap para o Espírito Santo. Irmão, a comunhão tem que ser permanente.
Comunhão com o Espírito Santo tem que ser permanente. Tem tempo, algum tempo atrás, eu li na rede social alguém escrevendo uma oração no Facebook. E na oração a pessoa escreveu assim: eu sei que o Senhor não tem Facebook. Uma oração que a pessoa está botando no Facebook. Senhor, eu sei que tu não tens Facebook. E eu, na minha mente, logo acrescentei: também não tem WhatsApp, também não tem, fala aí, Instagram. Quem sabe, irmão, suas orações não têm se resumido a curtida. Alguém posta uma oração e adorou, só corte. A sua oração tem se resumido a curtidas na rede social, a SQN. Só que não. Hashtag que fala? Não é hashtag, não. Hashtag. Será que a sua oração... Hashtag eu amo Jesus. Hashtag lindo Espírito Santo. Será que é isso só? São só citações? Será que a sua caminhada? Paulo, ao terminar sua carta à igreja de Corinto, ele afirmou em 2 Coríntios 13:13: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. A comunhão com o Espírito Santo tem que ser com todos vocês, com todos nós, todos os dias. Comunhão com o Espírito Santo, irmão. Acredita, é isso que vai fazer diferença na minha vida, na sua vida. Não é nem bênção que vai fazer diferença. Porque bênção é muito bom e eu preciso delas e você também. Mas a gente sempre precisa de bênção. Você imagina um tempo da sua vida que você não vai precisar de bênção? Você não vai precisar de cuidado de Deus, não vai precisar de provisão de Deus, não vai precisar de proteção de Deus, não vai precisar de provisão, de proteção, de tanta coisa, de cura. Você vai precisar. Vem uma, vem outra. Acontece uma coisa na vida, não é? Mas é da comunhão dele que vai fazer da minha vida o que ela deve ser. É a comunhão com o Espírito Santo que vai me dar a palavra certa, a palavra de autoridade, a palavra de poder, que vai fazer com que eu glorifique a Deus, ou vai falar com que eu abra minha boca para dizer não em nome de Jesus. É a comunhão com o Espírito Santo que vai me fazer abraçar a pessoa e consolá-la, ou vai fazer com que eu estenda a mão e ordene a sua cura, a sua mudança. É a comunhão com o Espírito Santo. É a comunhão com o Espírito Santo que vai me posicionar corretamente diante dos desafios da minha vida, os maiores e os mais simples. Como que nós somos fracos, irmãos? Como que nós somos débeis? Como que você é fraco? Como que eu sou fraco? Como que eu sou dependente? Como que nós somos atingíveis? Como que o nosso adversário é astuto e ardil e sabe nos atacar? Sabe mexer, aproveita o tempo, a circunstância, o momento que você está passando. Certas coisas só acontecem na sua vida em certas situações em que você está fraco, em que você está abalado aqui. Aí vem uma coisinha de nada e você já quer morrer, já quer desistir, já dá como uma desgraça total. Nós precisamos muitas vezes ter esse recurso espiritual. O que eu estou pensando? O que eu estou falando? Se você não tiver comunhão com o Espírito Santo, você vai ser arrastado. Né? Então, até o que a gente ora. Então, não, fulano não é crente. Não, é crente sim. A Beltrano, fulano não tem sim. É porque está vulnerável. Somos frágeis. Por isso que nós não podemos abrir mão da comunhão com o Espírito Santo. Por isso nós não podemos deixar de nos encher. Porque, você sabe, a pessoa mais cheia do Espírito Santo, ela continua tendo a mesma emocionalidade. Né? Ela continua sendo aquela pessoa. Mas ela, cheia do Espírito Santo, ela reage direito. Cheia do Espírito Santo, ela se comporta corretamente. Ela tem a compensação. Ela tem a força, ela tem a graça. Ela tem o recurso, porque anda com Ele, tem comunhão com Ele. Pode, não adianta você mandar, faz isso. A pessoa tem que buscar, tem que ter essa fome, esse desejo.
né, a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. A manifestação de poder, a manifestação de ousadia, de fé acontece, irmão, quando nós nos rendemos à presença do Espírito Santo. É nessa hora que essas coisas acontecem. Não há mudança de vida sem que o Espírito Santo opere esta mudança. Você não opera essa mudança, você não opera a sua própria. Você pode ter boa vontade, ser muito esforçado, amém, graças a Deus por essa virtude e capacidade, mas mudança de vida só acontece com a intervenção e a operação do Espírito Santo. Não há mudança sem que ela seja operada pelo Espírito do Senhor. Não há milagres sem o envolvimento do Espírito Santo. Os discípulos receberam autoridade e poder para realizar milagres de cura, de libertação e até poder para ressuscitar mortos, mas nada aconteceu até que o Espírito Santo desceu sobre eles. Então, a partir dessa experiência, a vida de todos foi transformada. A sua vida também pode passar por uma transformação. Talvez você esteja vivendo um tempo de deserto, de desânimo, de falta de entusiasmo. Talvez a sua vida espiritual esteja se transformando num fardo, numa obrigação. A pessoa, a vida não é um fardo, né? Será que alguém aqui acordou e falou assim, rapaz, hoje eu tenho que viver? Será que alguém acordou e falou assim, que azar, estou vivo ainda? Não sei, né? Rapaz, eu tenho que respirar. Vida não pode ser isso não é vida. Vida espiritual também não é. Vida espiritual, a pessoa vida espiritual assim, eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer mesmo hoje? Não tem vida espiritual nenhuma, é tudo na minha base, tudo naquilo que eu, só de um convencimento, sem poder, sem transformação, sem nada. Muitos que se chamam crentes já não sentem a mesma motivação de antes. Muitos que se chamam crentes, talvez nem sejam mais, nem se considerem mais, nem se encontrem mais, nem se vejam mais assim. Mas tudo isso pode mudar, tudo isso precisa mudar. Então, vamos seguir o conselho do apóstolo Paulo, quando ele escreveu à igreja em Éfeso, dizendo, deixem-se encher pelo Espírito de Deus. Quando ele disse, seja cheio do Espírito de Deus, lembre-se, quem enche o nosso coração com o Espírito Santo é o Senhor Jesus. Mas quem mantém cheio é você. Quem enche é Ele, mas quem conserva cheio sou eu. Eu não encho e peço para Ele conservar. Ele enche, mas sou eu que tenho que conservar meu coração. Pense nas coisas que você sabe conservar na sua vida. O que você sabe conservar? Tem alguns aqui que sabem conservar a sua saúde. Conservam, têm saúde, se cuidam, não abusam, não vão para exageros, né? Estão ali, sabem conservar algo que entendem, possuem e é importante, é precioso. Não é verdade? Quantos sabem conservar suas coisas materiais, seus bens materiais? Não é? Como é que você conserva algo material? Você usa corretamente, você usa apropriadamente. Você limpa, você faz manutenção, você conserva. Não é? Que nem eu faço com o meu maior bem material, que é a Cátia. Viu como é que a Cátia está bonitinha? Dá uma engraxada nela, passa um verniz, tá, dá uma tratada, vai conservando. Não faz ela passar muita raiva. Porque tem mulher que está assim, acabada, porque o marido só faz ela passar raiva. Né? Está com aquela cara, está sempre no sol devedor. Então, pense no que você sabe conservar. Pense por que nós somos tão relaxados com as coisas espirituais. O salmista falou assim, eu pego a tua palavra e eu conservo, eu trato dela, eu guardo, eu soco, eu empurro para baixo.
Quantos de nós não somos assim? Ouvimos, já estamos cansados de ouvir sermão, já estamos cansados de ouvir o pastor. Ouve uma palavra, saímos da porta, a gente já perdeu, não conserva. Vem lá, a gente vê lá alguma coisa vir, um problema para confrontar, para roubar a semente, a gente já deixa. A gente levou. Não. Faz alguma coisa aí, irmão. Enxota. Não sabe? Chega para lá, que é importante. Então chega alguém lá com o seu filho, vai lá na sua criança, e você vai ficar, o quê? Bota para correr. O que é, fulano? Quem está perto da minha neta aí? Não é não? O couro vai comer, rapaz. O velho homem vai nascer de novo, rapaz. Um dia eu falei para uma pessoa, tem muito tempo isso. Eu falei, rapaz, eu estou 10 anos sem dar um soco em alguém, rapaz. Eu estou 10 anos que eu nunca bati, eu estou com um soco encalhado aqui, vai. Quer provar? O senhor também sente isso? Você entra? Está consolado, né? Ficou consolado agora com a minha fraqueza, né? Pensou que era só você que passava raiva. Então, aí a gente, mas as coisas espirituais, aí você não conserva. Você não conserva. Ó, não faz isso, não faz aquilo, ó. Isso aqui guarda na geladeira porque estraga. As coisas que estragam você não protege, você não guarda espiritualmente. Vai botando um monte de porcaria em cima, vai se permitindo. Irmão, eu não sou, eu sei lá que eu sou um pouco, sim. Sou um pouco legalista, assim, se é ser legalista, coisa. Outro dia eu fiquei sabendo uma coisa, me senti elogiado. Que um pastor falou para outro pastor, que me pediu cobertura, apoio, falou para esse pastor assim, você vai lá para o Miguel, você vai lá para o bispo Miguel? Ele falou assim, vou, estou indo lá. Eu falei, você sabe que o Miguel é muito radical, né? Pô, me senti elogiado, irmão. Me senti honrado, né? Sem entender bem do que você estava falando. Mas eu prefiro uma pecha de radical do que uma pecha de relaxado, do que uma pecha que está tudo bom, que qualquer coisa serve, que isso? Pode ser assim não é? Então a gente tem que proteger. Não, eu não entendo. Crente, você gosta de filme de terror? Filme de terror. Mais terror que tem nesse mundo, irmão. Por que eu vou encher minha cabeça do terror, da piração de um maluco, de um cara que... Tem crente que adora. Aí depois, tem outros problemas. E onde é que está a palavra? Onde é que ficou? Onde é que está outras coisas na vida da pessoa? Que fome é essa? Que prazer é esse de ver desgraça? Não é? O que está acontecendo? Ele está na igreja, mas você não está sabendo conservar. Você não está sabendo reter. Eu estou dizendo para você que quem enche o nosso coração é o Espírito Santo, não é? Mas quem mantém cheio sou eu e você. A gente mantém cheio pelas coisas que a gente não faz. A gente mantém cheio pelas coisas que a gente faz, pelas escolhas que a gente toma na nossa vida. Eu não estou pregando uma alienação, mas às vezes me causa uma certa surpresa a fascinação de alguns crentes com as coisas do mundo, né? O êxtase. Nossa, aquela série, nossa, maravilhosa, tapa na cara, sei lá, aí fica extasiado. Nunca vi aquela pessoa ficar extasiada com uma revelação de Deus na vida dela. Você nunca viu aquela pessoa compartilhar êxtase com um culto, um êxtase com uma pregação, êxtase com nada, êxtase com uma coisa que ela leu, ela não passa aquilo. Rapaz, eu estou vibrando, eu estou extasiado, eu estou lendo o livro do profeta Isaías. Cara, tu tem que ler o livro do profeta Isaías. Você tem alguém que tem um êxtase com essas coisas?
das suas práticas, que fala disso com... Não tem. É só com as coisas de fora, é só com as coisas do mundo. E por isso, a nossa vida tem sido uma vida de insatisfação. Tem sido uma vida de amargura. Mas eu estou pregando, não, eu estou pregando que... não estou pregando exílio, banição. Eu não estou pregando que você não deve assistir isso, aquilo, não deve fazer aquilo. Não estou pregando disso, não. Estou pregando que você deve se encher do Espírito Santo. Quando a gente se enche desse Espírito Santo, quando a gente vive uma vida comunhão com Ele, vai sobrar pouco tempo para outras coisas mesmo. Vai sobrar, aí não vai ter a menor importância. Vai ter a menor importância. Porque na hora da aflição, na hora do desafio, nada disso ajuda. Nada disso é conforto, nada disso é alento, nada disso é esperança para nós. Aí eu tive aquela visão daquela série, não é visão de nada. Você só foi dominado pelo desespero, pelo medo, pela insegurança, atestado de que a sua comunhão com o Espírito Santo é muito pouca, para não dizer nenhuma. Por isso a orientação de Jesus foi em Mateus 9,17, nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha, se o fizer a vasilha rebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Eu pergunto, como é que está a sua vasilha? Será que está cheia de furos, permitindo a perda de poder, a perda de unção, a perda de ousadia? Hoje à noite eu vou falar sobre coragem. Eu espero que você venha à igreja. Estava escrevendo lá, pensando aqueles textos, aqueles assuntos, e me veio aquela do tempo que eu assisti a novela. Eu assisti a novela e eu botei a minha mensagem, tem a música de uma novela. Irmão, é preciso coragem. Você assistiu essa novela? É um bom corinho, né, para cantar. Irmão, é preciso coragem. Irmão, ora, não era preciso dizer isso para os irmãos, mas hoje é preciso dizer para o irmão ter coragem. Ter coragem devia ser uma coisa natural de irmão, de crente, mas não é mais. Então, nós precisamos ser exortados. Nós precisamos lembrar-nos que é preciso ter coragem, porque nós estamos nos transformando nisso. Nós queremos tudo, até sem a necessidade de ter coragem. A gente quer conquistar tudo sendo frouxo. A gente quer conseguir conquistar sem ter fé, sem ter atitude. Quer que tudo caia, pronto. Eu estou incentivando você a reabastecer, a encher o seu coração com a presença do Espírito Santo. Estou querendo estimular você a exercitar o poder que Deus disponibilizou para você vencer suas crises, seu cansaço espiritual. Uma decisão, uma atitude, uma buscar a presença de Deus. Eu já sei. Não é uma loucura. Você sabe onde resolver certas coisas, sabe onde que está, sabe, é só você buscar, é só você ir ao Senhor, é só você buscar o Senhor. Ah, meu Deus, e agora? Agora eu vou buscar meu Deus. Estou perdido, estou com medo, estou desorientado. Senhor, me enche da tua presença. Senhor, fortalece a minha alma. Não fica, Deus deu, Deus ouviu, e você está fazendo o que com isso? Quantos de nós aqui, eu não estou acusando você de não ser crente, é verdade, eu estou acusando você de ser crente sincero. É isso que eu estou fazendo. É porque eu acredito que você é um crente sincero, que você tem que falar assim, mesmo, o que eu estou fazendo com o que Deus me deu? Gente que conhece a Deus, gente que tem experiência com Deus, vivendo uma vida de zero, irmão. O que está vendo? O diabo entrou, saqueou, roubou, e você está, né? Virou um esmoler, virou um mendigo. Até a oração. O que aconteceu com você? Foi assaltado desse jeito pelo inimigo e está sem fazer nada, sem reagir, sem levantar a mão, sem clamar a Deus, sem buscar, está sendo distraído com as coisas aí, irmão. É tão fácil ser distraído, né? Tão fácil ser distraído. Uma distraçãozinha, né? Um acidente, um buraco, um segundo, uma fração, qualquer coisa, um barulho, um estado, quanta coisa nos distrai, nos cria uma dificuldade, uma distração pode criar um grande problema na minha vida.
Uma distração pode custar caro, né? Quantos aqui sabem que já passaram por uma distração que custou caro? Já tem essa experiência? Uma distração custou caro. Pois é. Por isso que a Bíblia diz que a gente deve vigiar. Por isso que a gente deve estar ligado. Mas em quê? Em quem? Nele, no Espírito Santo, na sua palavra. Amém? Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Tenha uma palavra com Deus. Faça uma oração ao Senhor. Irmão, nós cantamos uma música aqui nessa manhã dizendo: eu vou deixar para trás. E agora, se de alguma maneira Deus está falando no seu coração, não olha para trás agora não. Faz um marco. Deus despertou seu coração nesta manhã, então faz que nem os antigos, faz um marco aqui. Bota um marco daqui para frente. Marca, Senhor, eu peço a tua graça, Senhor. Talvez você possa orar pedindo que Deus te liberte de certas coisas. E olha, peça que Deus te liberte, sim, mas muda. Não é só pedir para Deus libertar e continuar com aquela prática. Pede que Deus te liberte, mas abandona. Pede que Deus te liberte, mas busca o Senhor. Mas vigia. Pede a Deus força, mas age já como se Ele tivesse dado essa força, porque se você pedir, Ele vai te dar, Ele já te deu. Se você pedir pão, Ele não vai dar pedra. Se você está pedindo força para vencer um mau hábito, por exemplo, creia que Ele está te dando essa força agora, creia que Ele já te deu essa força. É o que você vai fazer? Você vai agir de acordo com essa força. Você vai se negar a fazer, você vai se negar àquela prática novamente. Você vai se negar àquele mau hábito, você vai desviar. E não ficar nesse círculo. Eu orei, eu pedi, mas até chorei na igreja, mas cheguei lá em casa, estava com vontade. Então, manda a vontade embora. Ele já te deu força para vencer aquela vontade. Se você pediu com fé. Hoje você está vivo. Então, ande ligado com o Espírito Santo hoje. E amanhã, busque a Ele. Busque a Ele. Tenha comunhão com Ele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, eu sei que uma palavra, um ensinamento, uma pregação não é a solução de tudo, é o começo, é um passo, é um start, é um ligar. Pai, eu peço que essa necessidade, que o Teu próprio Espírito Santo faça acentuado esta necessidade no coração de cada um de nós. Seja o Teu próprio Espírito Santo a falar na nossa mente, no nosso coração, dizendo: eu preciso mais do Espírito Santo. Eu preciso andar mais, eu preciso buscar mais, eu preciso me encher mais. Eu tenho que deixar de lado um pouquinho os problemas, as necessidades, e eu tenho que me focar na necessidade de ter mais do Espírito Santo. Eu preciso me apresentar mais vezes diante de Deus, dizendo: Deus, me dá mais do Teu Espírito. Do que me dá mais isso, me dá mais aquilo, me dá mais aquilo outro. Ajuda-nos, ensina-nos. Torna claro para nós, Senhor, o buscar o reino em primeiro lugar. E as coisas vão ser acrescentadas, e as outras preocupações vão ficar em segundo plano. As coisas, o que comer, o que vestir, o que Pai, não que isso vai ser anulado, mas isso vai ser provido pelo Senhor. Isso se transforma como coisa certa. Cuida da minha vida, Pai. Me ajuda, Pai. Me ajuda, Pai. Me ajuda, Pai. Me ajuda, Pai. Livra-me de qualquer convencimento humano. Livra-me do engano do meu coração. Livra-me, Pai, de um espírito de autossuficiência. Ajuda cada um de nós, Pai. Cumpre e realiza o Teu querer na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fique de pé comigo.
Vamos cantar uma música.